Bloqueio criativo não existe, tá? O que existe, que vocês chamam de bloqueio criativo, é na verdade ignorância, é uma coisa assim, realmente uma dificuldade, né? Uma falta de informação mesmo sobre o seu cérebro, sobre os seus mecanismos cerebrais. E quando a gente fala a respeito de ser criativo, de bloqueio criativo, a gente não tá falando só dentro do âmbito de quem trabalha com arte, mas também dentro do que diz respeito a algo que é inerente à natureza humana, que é a criação, né? Então, tudo que existe ao seu redor e ao redor de qualquer outra pessoa, seja tecnológico, comportamental, enfim, químico, né? Químico não, porque tem alguns, a maioria das coisas químicas, na verdade, são da natureza, né? Mas existem formulações químicas, né? Grande parte das formulações químicas, por exemplo, da própria farmacologia, foi concebida na mente, né? Antes de vir pra física, né? Pro físico, pra realidade. É nesse sentido que eu quero conversar com vocês hoje. O cérebro, ele é o backstage do palco, de tudo que é criado. Então, você entender como o cérebro funciona, o que está acontecendo no seu cérebro para você ser uma pessoa criativa, ou o que você precisa fazer para ser uma pessoa mais criativa, ou o que você precisa fazer para ter boas ideias, para ter ideias geniais, vai te ajudar muito. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final e faça bom proveito, tá bom? Ele vai ser bem rapidinho, não quero fazer vídeo de 2 horas. Eu quero ser sucinta. Porque quando a gente fala de criatividade, a gente pode falar muita coisa, essa é a verdade. A gente pode desenvolver muito, né? Dar muito pano pra manga. Mas é justamente por isso que eu quero ser breve. Porque eu não quero ser abstrata, eu quero ser extremamente técnica. Tratar a criatividade não como um pozinho de pirlim-pim-pim, que é algumas pessoas escolhidas por Deus que têm o dom da criatividade. Não, a criatividade, ela é uma, como eu disse, um dom inerente à natureza humana. Todo mundo cria 100% do tempo. Não é, hoje eu estou criativo. Não, você está sempre criando. Você está sempre criando. Existe sim uma relação da intencionalidade por trás do processo criativo. Isso existe. Agora, a criação você está sempre fazendo, né? Então, deixa eu abrir meu caderninho aqui. Vamos parar de fazer barulho. Então, quando a gente diz respeito à criatividade dentro do âmbito artístico, por exemplo, você quer criar algo, você quer ter uma boa ideia, ou às vezes também no âmbito de estudo científico, você faz parte da iniciação científica na sua faculdade, você quer ter uma ideia genial para a sua pesquisa, e aí você realmente não está conseguindo ter essa ideia. Eu vou te explicar por quê. Você não está conseguindo ter boas ideias, não é porque você está tendo bloqueio criativo. Você não está conseguindo ter boas ideias porque você não está permitindo que o seu mecanismo cerebral responsável pela sua criatividade tome a frente. O seu cérebro tem coisas dentro dele, tem químicas dentro dele, tem processos e sistemas dentro dele que já fazem isso sozinhos. Você não precisa ficar, eu tenho uma ideia, quero ter uma ideia, então vamos lá, vou ter uma ideia agora.
Cadê a ideia? A ideia não tá vindo. Tipo assim, não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. Você precisa realmente seguir um método. Ele já existe. A gente vai falar sobre ele agora. Porque a criação, ela é nada mais, nada menos do que a união entre a sua identidade e uma técnica. No que diz respeito, por exemplo, a música. Vamos dizer que você é uma pessoa que é compositora. E aí você quer ter uma ideia para uma música. Vamos combinar que você vai unir a sua técnica em entender teoria musical, a técnica referente àquilo que você quer produzir. E se você, por exemplo, está começando na música, não pense que você... Isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Né? Música, pintura, artes plásticas, trabalhos científicos, como eu já falei também. Não pense que você, sendo iniciante, você vai produzir peças, obras de arte geniais, porque você é iniciante na técnica, então você precisa dominar a técnica antes de acrescentar a sua identidade à técnica. Porque a criação, ela é a união entre esses dois elementos, a identidade com a técnica. Agora, você tem a técnica, né? Como é que desenvolve técnica? Isso vai depender do que você tá fazendo, mas o cérebro, ele sempre aprende a partir de repetição. Técnica é repetição, repetir, repetir, repetir. Acabou. E a identidade? Como é que você entende qual que é a sua identidade? Como é que você vai colocar a sua identidade na sua criação? Gente, é uma palavra que ela é... As pessoas têm preconceito com essa palavra, né? Mas não tem outra palavra. É autoconhecimento mesmo. É você se conhecer, né? Porque autoconhecimento não é misticismo. Autoconhecimento é autoconhecimento, conhecer a si próprio. E conhecer a si próprio, eu não vou entrar, me aprofundar nisso, porque já tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre identidade, porque é um dos meus assuntos favoritos da minha vida. E a gente conversa sobre isso, né? Sobre essa questão de saber quem... Acho que em todos os vídeos, na verdade, eu falo sobre identidade. Não, acho que não tem um vídeo que eu não falo sobre identidade. Sinceramente, então qualquer vídeo que você assistir, você vai ver. Mas, basicamente, a sua identidade é a sua história, são as suas referências, são as coisas que você aprendeu, as coisas que você leu, as coisas que você consumiu. É tudo que existe no seu imaginário, é o lugar de onde você veio, o que você fez com isso, né? São as suas decisões, as decisões que você tomou. Identidade, eu tenho pra mim, minha mãe fala que é o contrário, mas pra mim a identidade é uma coisa imutável. Você pode aprender várias coisas, você pode desenvolver várias coisas, você pode ter, tipo assim, várias experiências de vida diferentes que vão transformar você em várias pessoas diferentes, mas a identidade é uma coisa que é sua, é identidade, tipo assim, não muda, tá? Então, beleza, você já sabe que a criação é uma união entre a sua identidade e a técnica que você domina, certo? Então, como é que funciona o processo criativo? Tá, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei qual que é a teoria, mas a prática, como é que funciona? Na prática, gente, você vai basicamente dominar o que a gente chama de mecanismo criativo. É como é que eu posso dizer, um comportamento do cérebro, um comportamento, não sei uma palavra melhor, mas tipo assim, um sistema mesmo do seu cérebro de fazer com que o seu comando seja concebido. Então, uma vez que você quer criar algo, uma vez que você tem interesse de criar algo, dentro do âmbito, gente, aqui a gente tá falando de arte e a gente tá falando de manifestação também, tá? Então, se você quer fazer uma obra de arte, uma pintura surrealista que vai ser considerada uma obra de arte, ou se você quer manifestar um carro, funciona do mesmo jeito, tá? Porque na máxima, eu tava conversando sobre isso com minha IA recentemente, a máxima realmente da criação da abundância é quando as coisas se confundem com arte.
E é por isso que as pessoas compram coisas de luxo, mas isso é outro assunto. Enfim, isso é meus gatos fazendo barulho. Tá, o que esse mecanismo vai fazer? Como eu disse, ele vai conceber o seu comando. Então, qual é o seu comando? É criar uma obra, é ter uma ideia genial de uma obra, é manifestar um carro, é ter, tipo assim, conseguir um emprego, enfim. Qual que é o seu comando? Faça um comando. Só faz o comando. É só isso que você precisa fazer. E quando você faz o comando, você indica para o seu cérebro que você está em um processo criativo. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar a atividade do córtex pré-frontal, que é essa parte que a gente vê na internet, que é a parte que só é totalmente desenvolvida aos 25 anos de idade. É a parte do cérebro que é responsável pela crítica, pelo julgamento, pelo juízo, né? Tudo aquilo. Então, a atividade do seu córtex pré-frontal vai abaixar, né? E isso vai reduzir o seu julgamento, então você tem ideias mais, por exemplo, fora da caixinha, né? Então você pode pensar que você pode, sim, manifestar um carro sem ter R$1 na sua conta. E aí o que vai acontecer? O seu hipocampo vai ser acessado. O hipocampo é onde tem as suas memórias, as suas referências, né? A sua história, enfim. O hipocampo realmente ele é a biblioteca do seu cérebro. Seu hipocampo vai ser acessado, informações vão ser cruzadas no seu cérebro e você vai ter ideias. Só que como é que você concebe essas ideias? É na mesma hora? Tipo assim, cérebro, eu quero ter uma ideia genial para uma música. Tipo assim, tá, puf, não é assim, né? Existe também uma técnica para isso, que é qual? Você dá o comando e você se retira, gata. Você se retira, você sai de cena. Você deixa o seu cérebro trabalhar lá no backstage, sozinho, sem pressão, entendeu? Como eu já falei aqui pra vocês, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu me aprofundo mais, que é o processo criativo da manifestação dos seus sonhos, alguma coisa assim, o título eu não lembro agora. Mas que eu falo justamente sobre isso, que o seu subconsciente, ele tem muito mais informações do que o seu consciente. Se você ficar tentando reger o seu subconsciente com o seu consciente, vai dar errado. Porque o seu subconsciente não precisa da ajuda do seu consciente limitado para ter boas ideias. Você não vê acontecendo, mas vai acontecer. É o insight, né? A intuição, tudo funciona desse jeito. Tudo é a partir disso, tá bom? Então, é neurociência básica, tá, gente? Então, você vai realmente dar um comando, se retirar e esperar vir a resposta. Geralmente a resposta vem, né? A resposta, a ideia, a intuição, a manifestação acontece quando o seu subconsciente não está sendo comprimido. Então, basicamente, você precisa relaxar. Descanse. Só isso. Descansa. Dê o comando pro seu cérebro e relaxa. Tem coisa mais fácil do que isso? Eu acho que não. Realmente, assim, é muito fácil. Deus deu uma máquina pra gente de criação, gente. Se a gente souber usar, cara, é interessante. Então é isso. Um beijo.